Vamos lá então, pessoal. Nessa nossa aula 2 de termodinâmica, nós vamos ver agora o que é a energia interna dentro de um sistema, tá? O que nós chamamos de energia interna no interior de um sistema? Como é que nós vamos identificar isso? Qual é a equação que a gente trabalha para se determinar a energia interna, tá? Então, olha só, como nós estamos estudando já há bastante tempo, né? Eu tenho aqui um recipiente. Dentro desse recipiente eu confino um gás, né, e observo o movimento dessas moléculas no interior desse recipiente, tá? O que vai acontecer? Essas moléculas, à medida que eu aqueço esse gás, se eu colocar esse gás para ser aquecido, essas moléculas elas vão aumentar o seu grau de agitação, tá? Aumentando o seu grau de agitação, essas moléculas vão se chocar com maior força com as paredes do recipiente, tá? À medida que se aumenta o choque dessas moléculas com a parede do recipiente, nós vamos ter o conceito de pressão gasosa, tá? Cada molécula dessa vai se chocar com a parede do recipiente, onde esse choque ele é um choque elástico, né? A molécula toca, bate na parede com uma certa velocidade e retorna com a mesma velocidade em que ela se chocou, tá? A energia cinética dessa molécula antes dela se chocar com a parede é igual à energia cinética após ela se chocar com a parede, tá? Só que como a gente soma essas energias por completo de cada molécula no interior do sistema, a gente acaba tendo a energia cinética total do gás, né? E se a gente tem a energia cinética total do gás, a gente também vai ter a pressão total do gás, né? Lá em teoria cinética dos gases, a gente vê que a pressão total de um gás, ela vai ser 1/3 de m, onde esse m é a massa do gás, né? Esse m é a massa do gás, vezes a velocidade ao quadrado das moléculas, dividido pelo volume do gás, né? Então, pela teoria cinética dos gases, a gente determina a pressão de um gás através dessa equação, né? Se a gente desmembrar, o que nós vamos ter? Quando ele fala que é energia interna do gás, ele está se referindo a qualquer energia no interior do gás. Pode ser energia sonora, pode ser energia térmica, né? Pode ser energia cinética, mas a princípio a gente trabalha com a energia cinética das moléculas, né? Então a gente vai dizer que essa energia interna é a própria energia cinética das moléculas, tá certo? Então olha só, o que nós vamos fazer então? Eu vou pegar esse volume e jogar para o outro lado da igualdade, né? Quando eu jogo para o outro lado da igualdade, eu passo a ter PV é igual a M vezes V quadrado, aqui é velocidade, dividido por 3, né? Bom, PV, a gente conhece essa relação PV, que é a chamada equação de Clapeyron, né? Então, isso aqui vai ser, equação de Clapeyron é isso aqui. PV é igual a N, que é o número de mols do gás, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura, tá? PV é igual a nRT. Se a gente pegar esse nRT e substituir aqui na equação da pressão, que é PV Mzão, V quadrado, sobre 3. Bom, se a gente jogar aqui no lugar do PV nRT, então eu vou ter nRT mv quadrado sobre 3. Se você prestar atenção, esse mv quadrado está lembrando a energia cinética, né? Lembra que lá na mecânica, a energia cinética de uma partícula, ela é mv quadrado sobre 2. Se eu pegar esse 2 e passar para cá multiplicando, eu vou ter 2 vezes a energia cinética em mv quadrado. Portanto, massa vezes velocidade ao quadrado é o dobro da energia cinética. Então, vou substituir aqui como sendo o dobro da energia cinética, né? Então, vai ficar nRT
é igual a 2 vezes a energia cinética dividido por 3, tá? Passando esse 3 para cá, multiplicando e descendo esse 2 dividindo, nós vamos ter isso aqui. 3 nRT sobre 2 é igual a energia cinética, né? Portanto, nós já achamos a energia cinética do gás, né? Essa energia cinética do gás será 3 meios de nRT, né? Onde essa energia cinética do gás é a chamada energia interna do gás, né? Então eu posso representar esse EC por U, né? Vou chamar a energia interna de U. Portanto, U é igual a 3 meios de nRT. nRT. Portanto, pessoal, se a gente olhar para a equação da energia cinética e da energia interna, nós vamos ver que a energia interna depende do número de mols do gás, vai depender da constante universal dos gases, né, o R, e vai depender principalmente da temperatura. O que essa equação está me dizendo? Que se eu aumento a temperatura do gás, eu aumento a energia interna do gás. Aumentar a energia interna do gás é aumentar a energia cinética do gás. E aumentar a energia cinética do gás significa aumentar a energia cinética de todas as moléculas. Então, é bastante óbvio que se eu vou aquecer o gás, se eu vou aumentar a temperatura do gás, essas moléculas vão aumentar a energia cinética. Portanto, elas vão vibrar com maior velocidade, né? Porque você está aquecendo, você está fornecendo calor. Então, a energia interna ela é ligada diretamente à temperatura do gás. Quanto maior a temperatura, maior é a energia interna do gás. Quanto menor a temperatura, menor é a energia interna do gás. Portanto, a gente pode concluir que se essa variação de temperatura que o gás sofrer for positiva, então nós vamos ter uma energia interna positiva. Portanto, ela aumenta, né? Se nós tivermos uma variação de temperatura negativa, eu vou ter uma energia interna negativa, né? Então, eu aumentando a temperatura do gás, eu aumento a energia interna do gás. Eu diminuindo a temperatura do gás, eu vou diminuir a sua energia interna, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa segunda aula de termodinâmica. A gente acabou de ver agora o que é a energia interna de um sistema gasoso, que a gente vai precisar mais tarde quando a gente for ver as transformações termodinâmicas, tá? Muito importante, daqui por diante o assunto vai ficar agora, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.